tiverem Bíblia, a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, verso 1 em diante para nossa meditação, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O número está resumido, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor está em nosso meio. Amém, irmão? Quer ajudar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim, irmão. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, não podendo ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. Amém, irmãos? Amém. Até o versículo 4 para nossa meditação. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, a história deste moço. Nós vemos o primeiro chamado do profeta Samuel. Até então, ele não era profeta. A Bíblia diz que conhecemos a história da mãe de Samuel, né, irmãos? Ana, a qual Ana disse: Senhor, se tu me der um filho, esta criança darei ao Senhor, né? E assim ela honrou a sua palavra. Glória a Deus. Ela, assim que teve Samuel, ela automaticamente levou para o templo, apresentou ao Senhor, e ali ficou Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Samuel cresceu no templo junto com o sacerdote Eli, junto com a família do sacerdote. E agora Samuel, já moço em idade, Glória a Deus. a Bíblia não relata totalmente, mas a Bíblia fala que Deus, quando tratou com Samuel e chamou a Samuel, Deus estava aconselhando o sacerdote Eli. Glória a Deus. Deus estava mostrando ao sacerdote Eli, irmãos, o que Deus queria que Eli, o sacerdote, fizesse. Mas a Bíblia diz que chegou o tempo em que Samuel, já moço, como o texto diz que não conhecia ainda a voz de Deus, Samuel. Mas a Bíblia diz que Eli também já era velho, avançado na idade. E seus olhos já escureciam. E a Bíblia diz que o Senhor falou neste dia com Samuel, quando já na anoitecer, e o texto diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada era o castiçais, a qual clareava o templo. E antes que a luz se apagasse, aleluia, a Bíblia diz que Eli vai deitar-se, e Samuel também. Glória a Deus. E quando eles se deitam para dormir, Aleluia. a Bíblia diz que o Senhor, ele chama Samuel. E ao ele chamar Samuel, Samuel diz: eis-me aqui. Mas Samuel se levanta e vai ao quarto do sacerdote Eli, diz: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me chamou. E ele disse: não, meu filho, não te chamei, torna a deitar-se. E a palavra de Deus na época, a Bíblia diz, faz jus disso que diz, que era de muita valia. Mas ainda a palavra do Senhor, ou o Senhor ainda não tinha se revelado a Samuel. Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando isto acontece pela segunda vez, Samuel vai deitar-se, e automaticamente vem agora a voz de Deus dizendo: Samuel,
E Samuel se levanta, eis-me aqui, Senhor, se levanta e vai, pensando que era o sacerdote Eli. Ele disse: não te chamei, torna a deitar-se. E isto acontece e se sucede pela terceira vez. E quando isto acontece pela terceira vez, que o Senhor chama Samuel, Samuel se levanta e vai ao quarto de Eli. Então o sacerdote Eli entende que o Senhor estava chamando a Samuel. E ele diz: olha, vai deitar. E quando alguém te chamar, quando te chamar novamente, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus, aleluia. E agora, irmãos, na quarta vez que isto acontece, Deus chama Samuel, ô Samuel. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel, e Samuel diz: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus, aleluia. E quantas vezes, irmão, o Senhor não nos tem chamado, e nós não entendemos a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Samuel não entendia a voz de Deus ali, irmão, pela sua inocência, ainda não conhecendo a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que já conhece a voz de Deus. É verdade. Talvez eu esteja falando para um Adão que está atrás da moita escondida, Aleluia. que já tem costume de ouvir a voz de Deus. E Deus agora, ele chama, glória a Deus, Adão. Ele chama Samuel, saindo um pouco do texto, mas ele chama, glória a Deus, a Samuel ali, e diz assim: glória a Deus, Samuel. E Samuel diz: fala, porque o teu servo ouve. E quando Samuel diz esta palavra, o Senhor se revela a Samuel. Glória a Deus. E diz: Samuel, meu filho, vou eu fazer uma coisa grande e tremenda em Israel. Talvez Deus esteja chamando para uma responsabilidade. Glória a Deus. Talvez Deus esteja nos chamando para um compromisso. Aleluia. E talvez você até diga: mas Deus, Ele está me chamando para um compromisso, e eu estou honrando com o compromisso de Deus. Tá não. Glória a Deus. Não está, porque se tivesse, estava na disposição de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel, irmão, ele estava 24 horas ali, na posição de levita. Samuel estava ali para estar acendendo a lâmpada do templo. Samuel estava ali para oferecer, junto com Eli, ajudar, auxiliar Eli no sacrifício que era feito. Ali estava Samuel constantemente no templo, auxiliando Eli naquilo que o sacerdote precisava. Aí alguém diz assim: olha, pastor ou bispo, eu vou estar na peleja, eu vou estar na batalha, eu vou estar, glória a Deus, nesta guerra. Mas quando procura o soldado está recuado. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala de, saindo um pouco do texto, porque existe mensagem temática, que essa mensagem que a gente prega em cima de um só tema. Existe mensagem expositiva. Mensagem expositiva é aquela que a gente sai de um texto e anda pela Bíblia e depois volta. Essa é a chamada mensagem expositiva. Então, irmãos, saindo um pouco, entrando na mensagem expositiva, irmão, nós vemos, irmãos, aqui que uma certa feita havia uma certa mulher chamada no tempo de Herodes, ali no tempo de Cristo, que chamava-se Ana e, melhor dizendo, era Simeão e Ana. Glória. Ou Ana e Simeão. E Simeão, já de idade, Ana também. E de repente, quando Jesus nasce e vai se apresentar no templo, aos 7 dias, costume dos hebreus,
consagrar varão homem a 7 dias de nascido. E Deus tinha falado para Ana: Glória a Deus. você não morrerá enquanto você não vê a promessa. Glória a Deus. Mas tem um porém, irmão. Para ver a promessa, tem que estar debaixo da vontade de Deus. Verdade, aleluia, Jesus. Você não pode ver a promessa querendo ver as promessas de Deus do teu jeito. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ana todo dia subiu aquela senhora velhinha junto com seu esposo, Simeão e Ana. Lá vai subir para o templo, já velhinho, talvez cansado. Glória a Deus, talvez ele não dizia: Senhor, cadê a promessa? Porque ele confiava na promessa de Deus. Não é? Mas estava lá aquele casalzinho de velho. Glória a Deus, parece que eu me lembro do meu pai na fé andando com a missionária. Glória a Deus, em braço dado, bem devagarinho ali. Glória a Deus, e todo dia indo para o templo. Mas chegou o dia em que quando eles entraram no templo, glória a Deus, e olharam para aquela criança, ela jubilou, glorificaram e exaltaram ao Senhor e disseram: sim, Senhor, agora despede o servo em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, veja, irmão, o que acontece. Acontece é que para você ver a salvação de Deus, você tem que estar na presença de Deus. Para você ver a salvação de Deus, você tem que estar caminhando com Deus. Você tem que ser um discípulo. Você tem que ser discípulo, irmão, é aquele que segue o seu mestre. Não, eu sou discípulo de Jesus, mas Jesus está lá em Belém, irmão, e ele está lá em Samaria. Glória a Deus. Aleluia. Aí diz que é discípulo, irmão, e não pode ser assim. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel, irmão. Voltando para o texto, diz, a Bíblia diz que Deus chamou Samuel. Glória a Deus. Mas Samuel estava no templo. Aleluia. Samuel estava ali quando agora Deus disse: Samuel, eu vou fazer uma grande obra. Glória a Deus. E eu quero falar contigo, Samuel. A primeira vez que Deus abre a boca para falar com Samuel, irmão. Aleluia. A primeira vez, mas Samuel estava na posição que Deus queria que ele tivesse. Glória a Deus. Aí muitas vezes, irmão, tem muita gente que não está na posição que Deus quer e quer falar besteira. É, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quer dar lapada em pastor, quer dar lapada em todo tipo de gente, na igreja, em presbítero, em diácono, em auxiliar, em membro congregado, e não está na posição. Mas para poder ser usado por Deus, tem que estar na posição de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Deus chamou Samuel para algo muito sério. Do versículo capítulo 4 em diante, nós vamos ver o seguinte, irmão. Deus dizendo para Samuel: Samuel, eu vou fazer algo tremendo em Israel. E eu preciso te contar. Porque a partir de hoje estou te levantando como profeta. Aleluia. E Deus disse que ia julgar a casa de Eli. Ia julgar as transgressões da casa de Eli. E Eli era sacerdote. Tem muitos sacerdotes por aí de todo jeito, irmão. É verdade. Querendo fazer as coisas de todo jeito. Tem muito obreiro por aí querendo fazer as coisas de todo jeito. É obreiro, quer fazer as coisas de todo jeito, mas não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a voz do pastor, não quer estar sob submissão e obediência. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Era bom que a igreja estivesse cheia. Glória a Deus. Não é, irmão? Era bom que estivesse cheia, mas tem alguém que está escutando através deste som. Glória a Deus. Aleluia. E Deus disse: Samuel, eu vou julgar a casa de Eli, porque eu não vou mais receber sacrifício de Eli, e nem tampouco qualquer outra ordenança, porque eu já disse que a fazer e tinha comunicado com ele quando foi de manhã.
Para resumir a história, Samuel se levanta e Eli diz: fala, meu filho, o que aconteceu, o que o Senhor falou contigo. E ele, Samuel, sem querer dizer, porque o cargo, o negócio era pesado, o negócio era estreito, ele disse: fala e não oculte de mim, porque Deus te faça outro tanto se tu não me contar. E ele disse: agora eu conto, que eu não vou morrer no teu lugar. O profeta é assim, irmão. Aí o que é que acontece, irmão? Aleluia. Quando isto acontece, quando ele conta a Eli, ele diz assim: o Senhor é Deus, e faça ele conforme o que lhe apraz. Glória a Deus. E o tempo passou, e aqui o tempo foi passando, e agora a Bíblia diz que se levanta os filisteus para pelejar contra Israel. E aos filisteus se levantar contra Israel, a Bíblia diz que se encontra uma batalha agora. Estava cá do outro lado de Ebenezer o povo de Deus, e estava do outro lado da banda de Afecá Glória a Deus. os filisteus. Aleluia. E eles desceram para a peleja. E quando eles desceram para a peleja, irmão, estava uma grande batalha, e naquela batalha a Bíblia diz que foram mortos e feridos quase 4.000 hebreus, judeus. E de repente o povo, muitos recuaram, e agora o que é que acontece? Alguém diz assim: olha, perdemos um pouco a peleja, mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar a Arca da Aliança. Aleluia. Vamos ali buscar a Arca da Aliança, trazer os sacerdotes. Mas Ofni e Finéia não estavam em obediência. Eram os filhos de Eli. O que acontece, irmão? Quando alguém oferecia o sacrifício, irmão, na casa de Deus, Ofni e Finéia ia lá, pegava as gorduras, pegava a lã do templo, pegava os dízimos, pegava as ofertas, pegava, saía destruindo tudo, irmão. E ainda mais com espírito de prostituição, colocando prostituta dentro do templo do Senhor. E Deus disse: eu vou pegar. E agora, irmão, Israel levanta um clamor. Aleluia. E ao Israel levantar um clamor, aqueles que estavam lá do outro lado, os filisteus, disse: que clamor é esse que escuta em Israel? Aleluia. Esse clamor, porventura, dos que escutam lá dos hebreus, porventura, esse clamor, será que é o Deus dos hebreus que agora se levantaram para pelejar contra ele? Veja só, irmão, que se levantaram para pelejar contra nós. Aleluia. O Deus dos hebreus, aquele que lutou contra o Egito e ganhou, que abriu o mar vermelho, que fez grande coisa. E os filisteus disseram: agora nós vamos perecer. Mas ele chegou e disse para os seus soldados filisteus: homens, varões, sejam homens, e vamos para a peleja. E lá está, irmão, Israel descendo mais uma vez para a peleja, irmão. Mas não adianta descer para a peleja e não estar na obediência. Não adianta descer para a peleja e não ser humilde. Não adianta descer para a peleja e ser soberbo. Porque Deus vai abater na peleja, Deus vai derrubar na peleja, Deus vai destruir na peleja. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, Glória a Deus. a Bíblia diz que quando Israel desceu para a peleja, pensando que Deus ia na frente por causa da Arca da Aliança, Deus pensou no seu coração, irmão. Creio eu vejo assim quando eu leio a palavra. Deus disse: a arca é minha, a arca me representa, a arca me representa, a arca é minha, mas eu vou fazer diferente. Desta vez eu vou fazer os inimigos dos hebreus prevalecer só para julgar a casa de Eli. Deus há de julgar os rebeldes, os desobedientes, que não querem andar na vontade soberana de Deus, que não quer estar na presença de Deus servindo a Ele. A Bíblia diz que Deus julga. E quando eles descem para a peleja, irmão, o primeiro que morre na peleja, Ofni e Finéias. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a Arca da Aliança é tomada.
e vai ser levado para a cidade dos filisteus. Aleluia, glória a Jesus. E depois disso cai 3.000 homens dos hebreus. E de repente, irmão, o que acontece? Algo histórico, tremendo e terrível acontece no meio de Israel, irmão, por causa da desobediência de um homem de Deus que não pôs sua casa em ordem, que não ouviu a voz de Deus. Isto é para crente, isso é para mim, isso é para você, que tem que estar em obediência com Deus. Não pode estar servindo a Deus e agarrado com o mundo, não pode estar no mundo e agarrado com Deus. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que de repente foge um soldado dos hebreus, ele corre e vai lá para o templo no meio de Israel e entra gritando, dizendo que foi derrotado. Vai lá onde estava Eli. Eli estava sentado na cadeia esperando a notícia. Glória a Deus. E quando a notícia chega, ele diz: que alvoroço é esse que está acontecendo? E ele diz: olha ali, morreu os teus 2 filhos. E ele diz: e a arca da aliança? A arca da aliança foi levada presa. E quando Eli escuta isso, irmão, Eli automaticamente, já com 90 e poucos anos de idade, ele cai para trás, irmão, e cai com a cabeça no chão e quebra o pescoço e morre. E quando a nora dele, a esposa de Finéia, está por trás da porta e escuta a conversa, já perto de dar a luz, já perto de dar a luz de teu filho, ela escuta isso, sente a dor de parto. E quando ela sente a dor de parto, o que acontece, irmão? Ela vai automaticamente dar a luz, irmão, e na proporção que ela vai dando a luz, ela morre. Aleluia. E de repente bota o nome daquela criança Acabo, porque diz: foi-se a glória de Israel. Glória a Deus. Acabou-se a glória de Israel. Aleluia. Que Acabo significa acabou-se a glória. Oxi, eu nunca vi. É mistério a palavra de Deus, Glória né? a Deus. E aquela e ali, irmão, houve uma derrota no meio do povo de Deus pelo fato de não haver obediência. E que o Senhor nos ensina com essa palavra, que eu e você precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Aleluia. Você Glória a tem que Deus. aprender, irmãos, Santo é o teu em nome. toda a trajetória da nossa vida. Hoje estamos vivendo dias difíceis. Pessoas, irmãos, que não querem mais respeitar, e pastor não quer mais respeitar dirigente, não quer mais respeitar ninguém. Ainda diz que é crente, vem culto, irmão, um culto e 8 não. Ainda diz que é crente, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Não é? É um culto, é assim, irmã Marta. Vem um culto e 8 não. Não é? Glória a Deus. Aí, irmãos, Aleluia. o negócio fica estreito. É difícil. Homem de Deus, mulher de Deus, irmãos, tem que fazer como Pedro e João. Subia para a porta formosa do templo orar. Estava na presença de Deus. Ana, irmão, e Simeão, se eles não tivessem, irmão, na porta ali, todo dia no templo buscando a Deus, irmão, e eu vou viver a vida no templo não, mas eu quero dizer que quando tem culto, está na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é, irmãos? Glória a Deus. Eu não quero nem citar texto, irmão, que citar texto vem um bocado na cabeça, não é? Só o primeiro já é um. Então a palavra de Deus nos ensina, queridos, Glória a Jesus. para mim, para cada um de nós. Verdade, papai. E eu lendo esse texto dizendo: Senhor, Glória a Deus. obrigado, porque o sacerdote que não colocar sua casa em ordem, Deus cobra. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é somente a casa do pastor que Deus vai cobrar, não. Deus vai cobrar também a ovelha rebelde e desobediente. Não é? É forte. Se o julgamento começa na casa de Deus, irmão, imagine depois. Aleluia. Extra forte. Glória a Deus. Então honra e a glória seja dada para Jesus.
Ô bispo, mas que palavra é essa? A palavra é porque Deus, ele te ama. Aleluia. Deus, ele me ama e ele corrige a cada um de nós pelo amor que ele tem a nós. Que nós possamos, irmãos, guardar esta palavra. Houve uma grande, me permita a minha expressão dizer, uma grande desgraça em Israel. Pelo fato de Eli não pôr sua casa em ordem. Aleluia. Perdeu a vida dos filhos e ainda perdeu a nora. Pela desobediência. A desobediência só traz destruição. Não pense que de qualquer jeito que vai agradar a Deus. Glória Eu não estou falando de qualquer jeito, é de roupa não. Porque não é a roupa que vai te levar para o céu. Não é roupa que vai, é a tua atitude, é o teu caráter, a tua posição diante de Deus, é ser humilde. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Tiago diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo certo, Ele vos exaltará. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda diz mais, Ele abate o soberbo, mas levanta, exalta os humilhados. Olha, Aleluia. que a gente possa aprender com isso, irmão. Até Jesus. Eu preciso. A palavra de Deus, ela é dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, né? E eu tenho que aprender para poder ensinar, né? E eu tenho que obedecer, melhor dizendo. Aprender, já aprendi um bocado e estou aprendendo até hoje. Porque, como dizia meu professor de teologia, professor Júnior, a gente é um eterno aprendiz. A gente nunca sabe. É verdade. Se não for a graça de Deus, a gente nunca vai saber. Glória a Deus. Somos um eterno aprendiz, como dizia meu professor. Mas obediência, Deus exige de nós. Aleluia. A santidade Deus exige de nós. Verdade. E a santidade é aprendendo a obedecer, aprendendo a respeitar. Estava até Aleluia. conversando esses dias com os irmãos, com minha esposa, não parece que eu até comentei com a minha Marta e disse, parece que o povo de Deus hoje parece que tem uma demência. O povo de Deus é demente, irmão. Eu sou um cara que eu gosto mais de pregar, não gosto muito da doutrina, porque quando a doutrina é uma benção, né? Mas é uma instrução, nem doutrina é uma instrução, né? Porque o povo de Deus é demente, tem demência espiritual de aprender as coisas, né? Imagina, irmão, é Moisés defendendo o povo no deserto, a ponto de dizer, Senhor, né? Se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E por causa da desobediência do povo, ele não entrou na terra prometida. Glória a Deus. Eita, meu. Ele entrou na mansão celestial, mas na terra prometida aqui na terra ele não entrou. Por causa da desobediência, porque o povo parece que é demente. Olha, irmão, começa por aí. Faz um mês atrás, né? Tempo atrás, que eu deixei de ser pastor, passei a ser bispo. E as pessoas sabem que a pessoa é bispo da igreja e ainda fica chamando de pastor. É demente ou não é, irmão? Não. Né, irmão? Glória a Deus. É, irmão. É verdade, às vezes, né, irmão? Não tem vigilância, não se orienta, irmão. É doutrina. É somente aqui um ponto aqui, simplesinho que eu estou falando, baseado no termo da dementeza, irmão. Glória a Deus. Agora eu me lembrei dos irmãos de linha do tiro, era mesmo assim, ria quando eu estava pregando, eu sei com cada um. Não é? Os irmãos maridos que... Então, irmãos, é para a glória de Deus, irmãos. Mas é verdade. Né? Se a irmã Marta é diaconisa, eu tenho que considerar a irmã Marta, respeitar na posição de diaconisa. Não é? De pastor, irmão. De bispo, presbítero, irmão. Né? É, irmão. Não é assim? Nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. E pensa, irmão, no bispo meio doido aí, eu. É pessoa doidinha da cuca, quando tô fazendo isso, ainda quando eu tô orando. Pra glória de Deus.
Né, irmão? Então Deus, Ele é poderoso e misericordioso com a nossa vida. É verdade, aleluia. E uma palavra dessa vem que nós possamos colocar em prática. Se a gente fosse desbolsar aqui, irmão, esse texto saía coisas grandes e extraordinárias para a nossa vida. Verdade, De lições de aprendizado. Samuel ficou na obediência, na posição. Ouviu no tempo Deus falar com ele. Depois que Eli morre, quem toma a posição? Samuel. Samuel agora tomou a posição de juiz e sacerdote. Glória a Deus. Não é? Porque Deus chama aqueles que estão na posição, irmã Marta. Glória a Deus, É é verdade. Deus chama aquele que está na posição, Lidiana. Glória Deus não vai a Deus. chamar alguém que está fora da igreja, não. É verdade. Deus vai chamar os que estão dentro. Ele conta com os que estão dentro. É verdade. Aleluia, Glória a Deus. é verdade. Glória Eu estou lá fora da igreja, servindo mais a Satanás do que a Deus. Aí Deus vai chegar para mim e vai dizer: bispo, tem uma obra para fazer. Levanta daí, ele vai, primeiro vai fazer. Ele pode até chamar. Mas já tá tratado. Mas primeiro ele vai encontrar o camarada no meio do caminho, vai derrubar como derrubou Paulo, e vai cegar, vai mandar o cabo se converter, para deixar ele passar um bocado de orando, para ele se consagrar e depois Deus dá a missão. É verdade. Não é? Mas bom é estar na posição. Glória a Deus, aleluia. Não é? Verdade. O cabo quando não está na posição, irmão, quando Deus fala com ele, ele se esconde. Que nem Adão. Não é? Mas quando está na posição, faz que nem Samuel, está lá dormindo. Pego de surpresa. Pego de surpresa. Deus vai pegar crente nesses dias de surpresa. Aleluia, eu creio. Né? Samuel lá dormindo. Samuel! Samuel. Glória a Deus. Tá lá Samuel dormindo. Samuel! Depois que ele pega a direção que o sacerdote fala. O sacerdote estava tão cego que nem estava entendendo que era Deus estar chamando Samuel. Quando chamaram, fala aí. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Eu tenho uma missão, Samuel, para tu falar. E outra coisa, irmão, quando Deus manda o profeta falar, a profecia, a palavra se cumpre. Glória a Deus. Eu sempre disse a Deus, não deixa eu profetizar se não for para se cumprir. É verdade. Para eu não ser envergonhado. E nem a palavra dele. Tá até o missionário falando essa semana aí, e disse, preciso Deus fazer um milagre para que o nome dele seja glorificado. Né? E eu jamais, irmão, tenho um dom de profecia, mas jamais eu quero profetizar sem Deus mandar. Porque de Deus, se eu profetizar, eu quero ver o negócio acontecer. Eu quero ver a casaca virar. Mas eu quero ver. Não é, irmãos? E Deus sempre tem me honrado até hoje. Glória a Deus. Né? Aleluia. Se eu perguntar quantos anos o bispo tem de crente, eu nem sei, irmão. Porque desde criança que eu fui que nasci dentro do evangelho. Passei um tempo rebelde, uns 2 anos ou mais, mas não aguentei os apertos do diabo. Tem a gente aí que adora a catucada do capeta com o garfo dele, né, irmão? Mas eu não aguento, eu disse, não, meu negócio é com Jesus. Verdade. Jesus me chamou, Deus me chamou para esse mundo, irmão. Foi para ser ovelha, não foi bode, É verdade. né? Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Em Ele nos nome de ajude. Jesus. E se alguém que ouvir essa palavra quiser se regenerar, pegar a direção com Deus, em nome do Senhor Jesus, não é, irmãos? É verdade. Né? É o Senhor que conta contigo, não sou eu não. É verdade, Não é? aleluia. É Deus, irmão, que conta com a irmã Lidiane, é Deus que conta com a irmã Marta, é Deus que conta com o bispo Ricardo, Glória a Deus. não é? Não sou eu não. Se os irmãos for fazer a obra de Deus, vai fazer a obra, é para Deus, não é para mim não. Glória a Deus, é E verdade. Deus não quer obra de qualquer jeito não. Deus não quer trabalho de qualquer jeito não, irmão. Quando Deus chamou a Moisés, a primeira coisa que ele disse, ó Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás santa. É verdade. Ó Moisés, o sapato que tu estás aí tem um símbolo de faraó. Tu não fosse chamado para carregar o símbolo de faraó não. Irmão, tem crente que está servindo a Deus, mas ainda não tirou o sapato de faraó. Glória a Deus, aleluia. Né, irmão? O sangue é É crente, diz que serve a Deus, mas ainda não tirou a sandália do Egito. Meu Deus.
né? E é necessário para servir a Deus, irmão, tirar a sandália do Egito. Tirar tudo que é do Egito. Aleluia, glória a Deus. Não pode ficar. Quando Moisés chegou, irmão, lá na terra de Midian, e ele foi lá dar água para as filhas de Jetro, né? O seu sogro, que depois foi sogro de Moisés. Moisés estava com um colar bem grandão, dizendo lá, testificando que ele era príncipe do Egito. Quando ele estava com um sapato de príncipe de Egito. Não é, irmãos? E tem gente, irmão, querendo ser profeta de Deus, mas ainda está com sapato e com um colar do Egito. Glória a Deus. E Deus chamou eu e você, foi para ser príncipe de Deus, Aleluia. príncipe do céu e não do príncipe do Egito. Que Senhor. Não se pode servir a dois senhores. É verdade. Aleluia. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. É verdade. Ou serve a Cristo ou serve a Baal. Que Deus nos ajude. É verdade. Que Deus me ajude. Verdade. Porque eu preciso cada dia entrar no eixo, entrar em obediência com o Senhor. Então a palavra foi pregada, irmão. Que Deus esteja abençoando, em nome do Senhor Jesus. Até fiquei espantado, né, irmão? Nunca mais tinha pregado assim, passado quase 40 minutos, para a glória de Deus, né? Honra e glória para Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, agradecendo.